Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Este ano tem sido atípico, com isolamento, novos protocolos de segurança e até a forma de cumprimentar alguém agora mudou. E agora está chegando a época de fim de ano, se aproximando, surgem novas questões, passeios aos shoppings, vários produtos em oferta, confraternizações e trocas de presentes. E eu te pergunto, você conhece o Código de Defesa do Consumidor? Como se resguardar para evitar fraudes, garantir a transparência no mercado do consumo? Como funciona a fiscalização para responder tantas dúvidas? E para responder a gente sobre essas e outras, vamos assistir o VT. O centro de Fortaleza está sempre movimentado, com pessoas indo e vindo em busca do menor preço no comércio. Mas neste ano parece que pechinchar está um pouco mais difícil. Assim, né? A gente pechincha, mas tá bom. Hoje a gente tirou o dia de folga para ir pro centro, dar uma olhadazinha nas coisas. Então, atrás de desconto, como é que está essa busca? Tudo no mundo aí, nós estamos atrás, não tem desconto, a gente está procurando. Nem tem. Apesar da crise que a pandemia do novo coronavírus instalou, uma pesquisa apontou que os brasileiros estão mais otimistas e 89% das pessoas pretendem fazer compras de Natal. Mas é preciso atenção e muita pesquisa para que não sejam enganados. É muito importante que o consumidor ele faça a pesquisa, porque na ânsia de comprar, de adquirir o produto ou o serviço, muitas vezes o consumidor acaba esbarrando no primeiro estabelecimento. E às vezes o vendedor vem até com uma proposta boa, legal, interessante, para tentar conquistar esse consumidor. Entretanto, é importante que o consumidor faça uma verificação antes de sair de casa. O Procon recebe denúncias frequentemente de consumidores sobre irregularidades por parte dos lojistas. O consumidor ele reclama da questão da cobrança indevida, que muitas vezes acontece, ou até mesmo de publicidade enganosa. Às vezes se faz uma publicidade de um produto no valor tal e quando o consumidor chega no estabelecimento, aquele valor não corresponde. Nesse sentido, nós orientamos os consumidores a sempre ter o encarte publicitário ou a publicidade também, a publicidade feita pela internet. Tira foto, né? Tira uma foto, guarda, verifica se a data está condizente com o dia que ele foi, porque muitas vezes o encarte já passou o período e o consumidor chega lá achando que o valor tem que ser aquele, mas o período já não condiz. A Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, trabalha em parceria com o Procon e é responsável por monitorar irregularidades nos seguintes serviços: restaurantes, e-commerce, diferença de valores conforme formas de pagamento, precificação de produtos, prestação de serviços, contratos, estacionamentos e Black Friday. A CDL Fortaleza acompanha e orienta os lojistas para que irregularidades sejam evitadas. Afinal, o que se vende é muito além do produto. Nós orientamos que os lojistas cumpram realmente o Código de Defesa do Consumidor. O Código do Consumidor foi um marco e nós temos que cumprir, de certa forma, é uma exigência legal. E a CDL, ela chama a colação os lojistas que cumpram. E nós temos lá um setor jurídico que orienta o lojista como proceder diante de uma dificuldade, alguma dúvida que ele tem, procura já naturalmente a CDL, sejam associados ou não, para que o Código de Defesa do Consumidor seja cumprido. Essa é uma preocupação constante nossa. Nós estamos sempre orientando para que isso realmente, a lei seja obedecida. Comigo no estúdio a gerente de capacitação da AGFIS, Ruth Vieira. Seja bem-vinda. Obrigada. É sempre importante a gente estar ressaltando o Código de Defesa do Consumidor, ainda mais no momento que a gente está, apesar de ser um ano atípico, ainda é um momento de confraternização, ainda é um momento que se tem muitas promoções, por exemplo, né? Então, assim, me conta como é que as empresas podem se preparar, né, para atender o que o Código de Consumidor pede? O que é importante para a empresa? É ela sempre deixar muito claro, de maneira ostensiva, as informações acerca daquele produto. Por exemplo, é uma loja de produtos de beleza, que são inúmeros produtos naquela loja. Precifica cada um. Isso é muito importante, porque o consumidor tem direito a saber aquela informação. Então,
A gente tem sempre que partir da premissa, que é precificar tudo e deixar todas as informações, principalmente a respeito de pagamento, de troca, de uma forma bem clara e bem ostensiva para o consumidor poder visualizar e saber o que vai acontecer ali naquele momento da compra. Transparência, com certeza, Exatamente. deve ser assim, o pilar essencial dentro do Código de Consumidor, né? Isso mesmo. Como é que funciona hoje a fiscalização que a AGEFIS realiza? A AGEFIS recebe denúncias por alguns canais e a partir do momento que a gente recebe, a gente põe em rota e a fiscalização vai a campo para detectar aquela infração. E eu acredito que também a gente recebe também do PROCON algumas denúncias e o importante sempre que a gente pretende atendê-las de forma eficaz, não deixando o consumidor sem resposta, né? Mas a gente sempre pretende atender. Tem que ter um tempo hábil, né? Porque às vezes a pessoa entra em contato ali dentro do próprio estabelecimento, Sim. né? Quando está passando por alguma situação que aparentemente não está tão certa assim, Sim. né? E falando numa situação como essa, como é que o consumidor ele pode denunciar e pedir ajuda? Certo. Os canais que ele pode utilizar para denúncia, a gente tem o 156, que ele pode também estar usando. A gente tem um aplicativo, que é o Fiscalize Fortaleza, e a gente tem legal. sites de denúncias. Está aqui um card, né, para que as pessoas que estejam em casa nos acompanhando, né, tiram uma foto aí que é importante a gente ter, né, porque a gente é sempre consumidor, né. Às vezes a pessoa associa muito o consumo à loja, mas não, independente do estabelecimento que você está, se você está utilizando um produto, um restaurante, você está exercendo essa troca, né. A partir do momento que o consumidor ele se sente lesado de alguma forma, ele pode denunciar a AGEFIS. E aí a AGEFIS vai em busca daquela denúncia. Como é que ele pode, hoje, o consumidor se atentar, né, para ver, para resguardar ele mesmo, que seja na hora da denúncia, seja na hora de cobrar alguma coisa, o que o consumidor hoje precisa se atentar? Olha, é importante ele fotografar aquilo que ele está vendo que está errado, porque isso ajuda a deixar a denúncia mais fiel. Sim. É importante ele pegar né? detalhes do que ele está vendo, é importante ele ver a marca do produto que ele está querendo denunciar, isso ele colocar para a gente. É importante também o consumidor fazer a parte dele de detalhamento. O estabelecimento precisa detalhar as informações e o consumidor precisa nos detalhar as informações para que a gente possa embasar, né? Embasar e atender. Com certeza. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a AGEFIS. Fique com a gente porque conhecer os seus direitos é sempre importante, principalmente agora com as promoções e tantas ofertas com um fim de ano. Bom, falando disso, né, a gente aproveita para fazer como se fosse um mitos e verdades acerca desses temas que geram muitas dúvidas nos consumidores, né? Então, tem algumas perguntas assim que eu acredito que é frequente, dúvidas até minha mesmo e das pessoas que estão em casa também. Então, o restaurante, ele pode cobrar o couvert artístico? Ele pode cobrar o couvert artístico, mas o que é importante ele fazer? Colocar essa informação de valor tanto no cardápio, como espalhado em alguns locais visíveis do restaurante, para que o consumidor, ao entrar naquele local, ele já consiga saber o que está sendo cobrado, para ele ter a opção de entrar ou não entrar, de ficar ou não naquele estabelecimento. Porque a partir do momento que ele entrar e essa informação estiver visível, no caso ele tem que pagar esse couvert artístico. Exatamente. A respeito dos 10%, a gente pode se negar a pagar? Pode, os 10% é algo opcional, certo? O que a gente voltando ao mesmo princípio de que tem que estar a informação clara, principalmente no cardápio. Os 10% opcional tem que estar escrito de forma clara para o consumidor ver que ele não é obrigado a pagar. E o restaurante não pode induzir o consumidor a fazer isso. E muitas vezes isso acontece, porque o valor já vem na comanda. Sim. E às vezes o consumidor se sente constrangido em dizer que não vai pagar. Entendeu? Então, no caso, o ideal seria ter o preço separado, o valor com os 10% e o valor normal da conta, digamos assim. A respeito agora, né, da Black Friday, que é um evento esperado para quem gosta de compras e preços, né, muitos descontos, existe algo que acontece que é em relação a subir, né, o valor
um período antes, né, dessa Black Friday, e depois na Black Friday se abaixa o valor e o consumidor acha que está tendo um grande desconto. Como é que funciona a fiscalização em relação a isso? A fiscalização em relação ao Black Friday, ela já vem acontecendo. Ela não se resume apenas ao dia. O PROCON, inclusive, faz pesquisas em alguns produtos que são chave em relação à venda na época do Black Friday, exatamente para poder fazer esse comparativo. E o consumidor também, se já vier pesquisando algum produto que tenha interesse na compra, fotografa, printa a tela com o valor que ele vem pesquisando para poder comparar na época do Black Friday, isso é importante. Viu que não teve essa baixa de preço que ele esperava, pode denunciar a AGFIS e a AGFIS vai atrás dessa situação, vai fiscalizar a situação. Muito bom. Uma outra relação também é eu cheguei numa loja, né, e não está especificado o preço dos produtos ali. Na hora de pagar esse produto, caso não tenha o preço especificado, eu posso levar pelo menor preço da loja? Não, não é de uma forma generalizada, né? Todo produto da loja, ele deve estar precificado. O que acontece em relação a levar pelo menor valor? É se aquele produto específico tiver com 2 valores. Isso acontece muito em supermercado. Às vezes você pega um produto X numa gôndola de supermercado e ele está com um valor e você vai passar no caixa e está outro valor. Né? E às vezes maior. Então você tem direito de levar pelo menor valor. Você chama o vendedor, chama alguém e comprova que você está com 2 valores e você leva pelo menor valor. Muito bom. Caso eu esteja numa loja, por exemplo, e eu não gosto do produto que eu acabei de comprar, eu posso pedir o meu dinheiro de volta? Em relação a isso aí, seria uma troca, na verdade, né? Você não gostou, ou então devolução. No caso da compra presencial, isso é bem complexo. Troca em compra presencial, ela fica a critério do estabelecimento. Então, o estabelecimento é que, hoje em dia, a maioria troca, mas é uma cortesia da loja. A legislação não obriga a loja a troca. Mas, já diferente de compra em sites, né? Sim. Realmente, o consumidor ele tem o direito à devolução nesse período de 7 dias. Então, o prazo são 7 dias para ele entrar e pedir para a empresa fazer o ressarcimento, não ressarcimento, fazer a troca, no caso. Em compras em sites, sim. E falando em compras de site, é uma modalidade que cresceu muito, né? Agora, assim, já era muito utilizada, mas com o isolamento social, né? Com a questão do protocolo de segurança, se teve um aumento ainda mais, né? Por parte das compras online, né? Como é que o consumidor pode se resguardar quando ele vai escolher um site, por exemplo? O que ele deve se atentar? Eu acho que é sempre interessante ele pesquisar antes opiniões, principalmente de compradores, né, para que ele tenha mais segurança. No passo a passo da busca pelo produto, da compra, verificar as informações que estão sendo colocadas pelo site, verificar que se aquele site ele coloca o endereço da empresa, os dados CNPJ da empresa, porque já dá uma credibilidade maior e tem como ele pesquisar também se a empresa existe. E realmente se embasar nessa questão da informação. Se todas as informações em relação à precificação, à troca, à devolução, à forma de pagamento estão claras para que ele possa realizar a compra de uma maneira segura. Muito bom. Em relação a estacionamentos, né? Como é que funciona essa questão da fiscalização? O que o consumidor também deve se atentar? Os estacionamentos, eles precisam ter uma tabela com a precificação, com os valores cobrados naquele lugar. O estacionamento, ele tem que ficar atento para cobrar a questão do minuto excedente, ele não pode, ele cobra a primeira hora e nas horas seguintes ele vai cobrando pelo minuto, né? E ele tem que também informar sobre a questão do pagamento, tem que informar, a gente vê muito que o estabelecimento ali não resguarda o consumidor por qualquer dano causado, por qualquer coisa
roubada dentro do carro, isso não pode acontecer. Então, se É meu de carro está responsabilidade. dentro do estacionamento, isso é muito interessante a gente ressaltar, né? Porque como não tem essa informação, normalmente a pessoa se sente desamparada, né? Coloquei meu Isso. carro no estacionamento e eles estão dizendo que não vai arcar com prejuízo ou tentar resolver o problema, né? Isso não pode acontecer. Realmente, o estacionamento, ele é responsável, sim, pelo carro que está lá dentro, né? Inclusive está pagando, né, a questão das horas, Exatamente. então isso já é uma comprabilidade que ele está A questão do tempo, né? aquele tempo de cortesia Sim. que os estacionamentos, alguns não dão. Uhum. Isso aí é obrigatório, né? Eles têm que dar esse tempo, essa carência, porque às vezes você entra num estacionamento Por engano, né? por engano, ou não conseguiu o que queria. Sim. E sai. Então, esse tempo de tolerância, ele é resguardado por lei, ele tem que acontecer. Importante também, né? Então, se eu entrei no estacionamento, vi que não tinha ali, por exemplo, o caixa 24 horas, né, que a gente está procurando, eu posso sair. Caso não tenha, eu posso entrar em contato para denunciar que o estabelecimento não está cumprindo, né, com o que é de fato. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a AGFIS. Bom, a gente estava conversando agora a respeito da Black Friday, né, com todas essas mudanças que teve e as novas tendências, né, que surgiram com esse novo normal, digamos assim, né? Então a gente tem a maior compra, né, via online, a questão dos restaurantes também que foram beneficiados, digamos assim, né, com a venda no delivery. E também teve uma pesquisa realizada recentemente que mostrou que as pessoas estão procurando mais se exercitar, ter uma atividade física, ter hábitos de vida mais saudáveis, né? E com isso a gente vai tentar ressaltar para a população como é que ela pode se resguardar, por exemplo, quando ela vai se inscrever numa academia, principalmente agora, né? O importante é que ela sempre procure ler o contrato, certo? Exija da academia, antes de fazer a sua matrícula, o contrato. Peça que a academia coloque todas as formas de pagamento possíveis. E antes de fechar qualquer coisa, para que você possa estar resguardado e não ter surpresas futuras, né? Então, o mais importante é se resguardar em relação ao contrato, em relação às formas de pagamento. E também a formas de cancelar esse contrato. E de cancelar, né? Principalmente. Outra coisa também que tem sido realizada, uma fiscalização, é a respeito dos protocolos de segurança, Sim. né? A AGFIS está de forma bem intensa, nas academias principalmente, reforçando essa questão dos protocolos de segurança. É muito importante que o próprio consumidor, na hora que vai procurar uma academia, veja se está tudo dentro dos conformes, se tem essa disponibilidade de álcool em gel, a questão, né, do distanciamento também, né, dentro da academia, por ser um ambiente por si só já com aglomeração, né, suor, então precisa dessa atenção maior. Do uso de máscara, Do uso de máscara, principalmente, né? Porque, assim, a gente entende que tem uma dificuldade, né, da máscara junto com o exercício, mas ainda agora é obrigatório, né, o uso de máscara. Muito importante. Falando desses pontos que aumentaram também, tem em relação aos restaurantes, ao delivery, né, como é que funciona essa questão da fiscalização e do direito do consumidor? É importante que a gente sempre ressaltar a informação clara e ostensiva. Isso é que o Código do Consumidor traz como base para toda a relação de consumo. Informação clara, ostensiva, para que o consumidor possa se resguardar. E sempre lembrando, em se tratando de site ou de delivery, tentar colher informação de taxa de entrega para não ser pego de surpresa e se a empresa realmente cumpre com o que ela está prometendo, né? E a gente reforça, e o protocolo de segurança. E o protocolo, né? de segurança, principalmente. Com certeza. Uma outra questão que também está dentro da pesquisa é em relação às viagens, né? No alto da pandemia do Covid-19, teve números de cancelamentos, né? De tentar adiar esse voo. Como é que é a postura que a empresa deve adotar num momento como esse? As empresas de viagem, elas sofreram bastante nesse período, né? Acredito.
Com certeza. Mas realmente elas precisam o consumidor precisa estar resguardado, ele não pode sofrer os danos da situação, né? Porque ele também não teve culpa disso. Então, ele tem o direito de ter o cancelamento na sua viagem ou algum tipo de negociação precisa ser feita para que ele não saia de um prejuízo. Com certeza. A gente teve um grande número de cancelamento, até porque era inviável sair de casa quanto mais se viajar, né? Então agora acredito que está tendo, né, uma retomada, né, desse turismo, tanto local quanto para fora também. E a gente espera que as coisas vão melhorando, a gente vai se adaptando aí a esse novo normal. É verdade. Bom, muito obrigada pela sua participação, é muito esclarecedor, né? Direito do consumidor é sempre importante a gente saber algumas coisas na ponta da língua. Então a gente já sabe que a transparência está aí como o martelo de importância na hora que o consumidor precisar. Eu que agradeço. Então até a próxima. Até a próxima. Bom, e você aí continue na nossa programação, porque já já a gente volta e o nosso bate-papo será com a saúde.